Olá galera, eu aqui, Fernando Testa, um grande abraço a todos, estamos de volta, segunda semana do mês de fevereiro. Como foi sua aula semana passada? O que você achou? Uma breve história sobre os instrumentos de metais. Nossa, teve muita gente que já tinha conhecido essa história, já tinha lido, já tinha estudado. Será que estudaram de verdade? Então, o intuito daquela aula da semana passada, da primeira semana de fevereiro, foi levar para vocês uma breve história sobre os instrumentos de metais. Que família eles são, quais instrumentos têm. Então, você pesquisou? Você foi no seu Google, na internet, e viu um pouco mais sobre isso? Em todos os instrumentos tem alguns instrumentos a mais. Trompete Mi bemol, trompete Si bemol, trompete em Dó. Eufônio, ou barítono, tuba, em Mi, em Dó, em Si. Trombone de vara, calibre fino, calibre largo e trombone baixo, trombone baixo. Vocês pesquisaram sobre isso? E as trompas? Existe um naipe na Alemanha, da Sinfônica de Berlim, que usa as trompas sem os rotores em algumas peças. Isso é muito mais interessante do que vocês tentaram ou fizeram, talvez. E mesmo que vocês fizeram tudo isso, ninguém me perguntou nada no chat. O chat, lá o EAD, tem um chat de perguntas. Faça a sua pergunta. Tá bom? Aguardo vocês com as perguntas e vamos à segunda semana de aula. Nesta segunda semana de aula, nós iremos falar sobre músculo orbicular. Então, o tal do músculo orbicular, galera. Vocês viram na foto aí? É esse músculo em torno dos lábios. Para que ele serve? Por que vamos falar sobre ele? Nos instrumentos de metais nós usamos bocais. E eu vou demonstrar para vocês, beleza? Então quem tem dúvida, volta um pouquinho o vídeo e vê lá de novo. Sobre músculo orbicular. Tem lá a foto, tem como é no seu lábio, de frente e de lado. Dá uma olhadinha melhor. Então, galera, o músculo orbicular, ele faz parte do entorno dos lábios. Os lábios nós usamos nos metais para... Top! Fazemos o som com o vocal. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. O músculo orbicular, ele faz com que a rigidez dos seus lábios fiquem mais firmes para você utilizar o bocal. No trompete, no trombone, no eufônio, na tuba, na família dos metais. Beleza? Estudem, aí embaixo tem uma breve história do seu músculo orbicular. E quando nós voltarmos na aula presencial, se Deus quiser, até maio, olha, estaremos de volta, hein? Aí nós estudaremos isso na vida real, com os instrumentos. Mas você já vai estar dominando o seu músculo orbicular. Beleza? Então, leia esse texto que está embaixo, que ele vai fazer com que vocês entendam dentro do seu organismo, atrás do seu crânio, do lado da sua boca, que tem nela músculos que fazem o grave e o agudo. Beleza? Já voltamos. Nesta última parte do vídeo, nós falaremos o porquê do músculo. O músculo, para nós fazermos a emissão de som no instrumento de metal, no bocal, esse é um bocal de trombone, hein, galera? Você tem que ter a vibração dos lábios. Durante muitos anos eu achava que era muito vento ou pouco vento. Mas isso fui aprendendo durante o longo da minha breve carreira como músico, como trombonista, e também nas outras áreas, porque tive que aprender para espanar para vocês, que esse controle de vento faz com que os lábios tenham uma constância na sua nota.
O que é essa constância? Uma afinação sempre que passamos por todas as notas. Então, quando eu toco Dó, quando eu toco Ré, quando eu toco Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si, em todas as intensidades eu tenho um controle do vento que faz com que meu lábio vibre sem fazer careta e sem fazer... Qual é o ponto X dessa aula? Você não pode fazer assim, ó. Meu lábio está aberto. Então, para essa vibração dos lábios acontecer e o som do seu instrumento de metal com o seu bocal sair bem, você tem que encostá-lo, não apertá-lo e o som e sair, jogar o vento. Esse é o som do instrumento de metal. Aí, com o tempo, você vai trabalhando o fortalecimento dos seus músculos, não espremendo o bocal na boca, porque senão fica marcado. Ele pode sim ficar marcado, olha a minha marquinha, mas com o tempo, porque você estuda muito, porque você toca muito, executa muito, enfim. Mas não marcado porque você está estudando, pressionando o lábio no bocal. Não. Beleza? Então esse músculo fortalece para que, por exemplo, você vai tocar um show com o Rick Renner. E aí lá, tá você lá no seu trombone, no seu trompete, ou na sua tuba, ou na sua trompa, ou no seu eufônio. E 2 horas de show, todas as músicas tem lá trombone, tem metais. E você tem que soprar. Esse fortalecimento do músculo orbicular, que é o músculo em volta dos lábios, faz com que você aguente tocar essas 2 horas e não desgaste-se muito, beleza? Então eu fecho os lábios, coloco o bocal e só respiro pela beiradinha e fecho e sopro. Que top! Ah, professor, mas eu não tenho ainda o bocal em casa, eu não consigo fazer isso em casa. Vou te falar uma coisa, mais ou menos uns 15 anos atrás eu também não tinha bocal em casa. Eu também não tinha trombone em casa. E o que eu fazia? Estudava na rua. Vou contar bem baixinho pra vocês. Eu estudava até na rua. Andava assim, ó. Às vezes as pessoas passavam e falavam: mas eu estava estudando. Então hoje foi a história. Trouxe um pouquinho da ideia, como é o estudo da história, a breve história dos instrumentos de metais, que foi na primeira semana de aula, e trouxe essa história fantástica sobre o músculo orbicular. É o músculo que faz com que o musicista de instrumentos de metais aperfeiçoe sua técnica, seu lábio e seja um ótimo instrumentista. Depois que vocês pegarem um bocal, vocês vão executar bem. Tchau, galera. Valeu, um abraço. Lembre-se que lá no EAD você tem que entrar no horário da sua aula. Tem lá vários horários, vai aparecer a sua aula. Aí você assiste o vídeo, depois você vai no chat e fala: uau, Fernando Testa, sua aula foi legal. Ou não. Beleza? Espero vocês lá. Falando qual foi a dúvida, o que entenderam e tudo mais. Grande abraço, segunda semana de fevereiro de 2021. Valeu, galera. Tchau.